Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Os advogados de Glaucus da Costa Marques afirmaram ao juiz Sérgio Moro que o empresário assinou num único dia parte dos recibos de aluguel de um imóvel usado pela família do ex-presidente Lula. As cópias dos 26 recibos com datas entre agosto de 2011 e dezembro de 2015 foram entregues à Justiça na segunda-feira pela defesa do ex-presidente Lula. O contrato, assinado em 2011, tinha a dona Marisa Letícia como locatária. Todos os comprovantes têm a assinatura de Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula e já condenado. A Lava Jato afirma que Glaucus serviu como laranja para ocultar a propriedade do apartamento, que seria a propina da Odebrecht para o ex-presidente. Lula nega. Como antecipou o jornal O Globo na edição de hoje, a defesa de Glaucus da Costa Marques afirmou que o empresário assinou os recibos referentes a 2015, quando estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Em petição protocolada à Justiça, os advogados afirmam que, depois de receber a visita do advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira, Glaucus recebeu a visita de um contador, numa data que não consegue precisar, mas em dezembro de 2015. Nesta visita, o contador foi colher as assinaturas nos recibos referentes ao ano de 2015. A defesa não deu informações sobre os outros recibos entregues pelos advogados do ex-presidente Lula e que também têm a assinatura de Glaucus. No documento, a defesa do empresário pede que a Justiça solicite ao Hospital Sírio-Libanês, onde Glaucus ficou internado, que forneça os dados relativos aos registros de visitas ao empresário entre 22 de novembro de 2015 e 29 de dezembro de 2015. Ao juiz Sérgio Moro, Glaucus não falou sobre a assinatura dos recibos, mas contou como foi o encontro com Teixeira. O Roberto Teixeira esteve lá no hospital e falando, olha, nós vamos pagar, de hoje em diante nós vamos pagar o aluguel para você. Você entendeu? E começaram a pagar mesmo? Começaram a pagar. De fevereiro de 2011... a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. Os valores correspondentes aos aluguéis constam nas declarações de renda de Lula e de Glaucus. Segundo o Ministério Público, uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não há movimentação bancária que comprove os pagamentos. Há 2 semanas, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente negou qualquer irregularidade. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. 2 recibos têm datas que não existem no calendário. E a grafia de Bernardo, de São Bernardo do Campo, está errada em 6 comprovantes. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, publicou um vídeo na internet em que apela para a integridade de Dona Marisa, já falecida, e defende a autenticidade dos recibos. Disse que, se existirem dúvidas, uma perícia deve ser feita. Acreditamos que esses recibos expressam a verdade dos fatos, pois Dona Marisa sempre foi uma mulher íntegra e honesta. Os recibos estão assinados pelo proprietário do imóvel e dão quitação dos aluguéis até dezembro de 2015, gerando a presunção legal de que os aluguéis foram devidamente pagos. A responsabilidade pelo documento é de quem o assina. Pequenos erros em 2 dos 26 recibos apresentados não retiram a força probatória dos documentos. A Polícia Federal soube da existência do apartamento alugado pela família de Lula no dia 4 de março do ano passado, durante a 24ª fase da Lava Jato, quando o ex-presidente foi ouvido pela primeira vez. O síndico do prédio e um morador contaram aos policiais que a família também ocupava o apartamento ao lado. Os imóveis ficam no bloco 1 do condomínio Residence Hill House, no centro de São Bernardo do Campo.
O de Lula é o da direita, número 122. O de Glaucus, alugado para o ex-presidente, é o da esquerda, no número 121. No primeiro mandato de Lula como presidente, o aluguel ficou a cargo do Partido dos Trabalhadores e no segundo, da Presidência da República. Nessa época, o imóvel era usado pelos seguranças e para reuniões políticas. O advogado Roberto Teixeira afirmou que essa versão de Glaucus da Costa Marques é totalmente descabida e será desmentida. O Supremo Tribunal Federal está julgando o alcance da lei da ficha limpa. Os ministros vão decidir se ela pode ser aplicada ou não a políticos condenados antes de a lei entrar em vigor, em 2010. O julgamento no Supremo estava parado desde 2015, quando o ministro Luiz Fux pediu vista. Na época, 2 ministros já tinham votado a favor do autor da ação, um vereador do interior da Bahia que foi condenado em 2004 por abuso de poder político e econômico, antes da lei da ficha limpa, que é de 2010. O relator, Ricardo Lewandowski, e Gilmar Mendes entenderam que a legislação que tornou o condenado inelegível por 8 anos, como prevê a lei da ficha limpa, não poderia ter sido aplicada. A lei, na época dos fatos, estabelecia inelegibilidade de apenas 3 anos. Hoje, o ministro Luiz Fux divergiu, disse que inelegibilidade não é pena. Trata-se de uma consequência da ficha suja e que a condição de se candidatar pode sim ser alterada sem que isso signifique retroagir. É de se entender que mesmo no caso em que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar 64, vejam, o grau de cognição e discussão nas ações de controle da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a 8 anos, por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. O ministro Alexandre de Moraes votou com o relator. Disse que não se pode aplicar a lei da ficha limpa em casos anteriores à promulgação dela. O que me parece afetar é a segurança jurídica, é a previsibilidade jurídica, a boa-fé e, principalmente, a coisa julgada. A lei nem existia quando ele praticou o ilícito, quando ele foi processado, quando ele foi condenado, quando transitou em julgado, quando terminou o prazo de 3 anos. Ou seja, tudo ocorreu sob a vigência de um ordenamento jurídico. O ministro Edson Fachin concordou com o voto divergente de Luiz Fux, que a lei da ficha limpa pode ser usada para crimes cometidos antes da lei entrar em vigor. Quem se candidata a um cargo, a um emprego, precisa preencher-se no conjunto dos requisitos que os pressupostos legais estão estabelecidos. E como a Constituição se refere à vida pregressa, isso significa que fatos anteriores ao momento da inscrição da candidatura podem ser levados em conta. Se o passado não condena, pelo menos não se apaga. Com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o placar ficou empatado em 3-3. Barroso também afirmou que inelegibilidade não é sanção e defendeu a lei da ficha limpa, ao lembrar dos escândalos recentes envolvendo políticos na Lava Jato. Um tempo que não seja normal cobrar propina para colocar na legislação normas que vão favorecer determinadas empresas. Um tempo em que não seja normal extorquir empresas e pessoas para não convocá-las ou humilhá-las em comissões parlamentares de inquérito. Um tempo em que não seja normal tomar dinheiro de empresários que tenham negócios com o poder público. Gente honesta paga as suas contas elevadas com talão de cheque, com cartão de crédito ou com transferência bancária. Não é normal as pessoas circularem com malas de dinheiro. A desonestidade foi naturalizada.
E muitas pessoas, muitas mesmo, perderam a capacidade de distinguir o certo do errado. O país está doente. E, portanto, nós precisamos interpretar as leis que procuram trazer probidade e moralidade para o ambiente político dentro desta percepção. O placar virou com o voto da ministra Rosa Weber. O ministro Dias Toffoli também acompanhou a divergência e somou o 5º voto a favor da aplicação da inelegibilidade por 8 anos, mesmo para políticos que foram condenados antes da lei da ficha limpa. O fim desse julgamento ficou marcado para quarta-feira da semana que vem. Com o placar em 5-3, o resultado segue indefinido. 3 ministros ainda vão votar: Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia.